Boa noite, meus amigos, especialmente aos filhos e amigos de Jaguaquara, Bahia. Nós estamos aqui com duas senhoras, Lúcia e Lícia, que são descendentes do fundador, do criador da nossa querida Jaguaquara, no caso o Coronel Guilherme Silva. E por que é que nós estamos aqui? Porque fomos gentilmente convidados por elas, eu e José Acurso, que está aí no meio da foto, para conhecermos, darmos opinião a respeito do lançamento do livro Guilherme Silva e Jaguaquara, Vidas Entrelaçadas. Então, nós estamos fazendo aqui uma espécie de prévia, como se fosse já um pré-aviso do lançamento que depois nós vamos fazer e vamos participar aos nossos amigos, aos conterrâneos e também às pessoas que gostarem de literatura, especialmente a quem gostar de história e história dos municípios da Bahia. Então, aqui vai só uma pergunta ou duas minhas, eu vou deixar o papo rolar com eles, perguntando como foi, se foram as duas, se foi uma só, que teve a ideia de fazer esse livro, que conta a história cheio de dados históricos, inclusive com estatísticas, com muitas fotografias, de Jaguaquara. Nós estamos aqui diante de duas escritoras conterrâneas de Jaguaquara. Quem quer começar? Começa, Lúcia, né? Como começou a ideia desse livro? O arquivo que meu avô tinha sobre tudo que ele fez em Jaguaquara estava nas mãos de tio José. E tio José passou para a Lícia, que é bibliotecária, a responsabilidade de tomar conta desse arquivo. E aí eu passo para ela a palavra para ela dizer como foi que fez isso. Foram as duas ou uma só que fez o livro ou foram construindo Não, as duas? O arquivo, toda a documentação que fez, que eu selecionei e cataloguei, foi feita por mim, com todos os documentos catalogados e classificados. Daí, como estava isso tudo pronto, foi que nós tivemos a ideia de fazer um livro sobre todo esse material, relativo somente A história dele, à né? história dele. A história do avô do Coronel Guilherme Que Silva, foi o primeiro intendente de Jaguaquara. de Jaguaquara. É. O que é que tem nesse livro? Nesse livro aqui, temos vários assuntos. Deixa eu ver, temos a chegada dele. Muito importante, o que nós tivemos o bate-papo prévio, com quantos anos ele chegou em Jaguaquara praticamente sozinho. Aqui, pessoal, dá um intervalozinho, abrir um parênteses, para dizer o seguinte, que esta era a casa, o armazém, e aqui do lado a casa do coronel, no caso era intendente, é isso, mas chamava ele de coronel, né? Essa coisa não, nessa foto não. Não é essa foto aqui, não? Essa foto, a foto da capa, é uma fotografia de 1896, quando ele chegou na fazenda Toca da Onça. Que é Jaguaquara. Que é Jaguaquara hoje. Mas é isso que eu estou dizendo. Isso aqui não era a casa dele, o armazém dele? Não, a casa de negócio. Isso que eu digo, era um armazém, não era dele, era de outra pessoa. Não, ele assumiu a gerência da casa. Sim. Porque ele foi arrendado a casa, ele assumiu a gerência. Entendi. E a casa que está aí, que hoje Do é o lado. colégio do lado, que é o Colégio Luzia Silva. Aqui eu vou botar o dedinho em cima aqui, Que ele doou futuramente, foi doada. O Colégio Luzia Silva, gente, é um colégio que ainda existe em Jaguaquara e ainda está funcionando. Tá. Ainda está funcionando. Então, foi uma doação do
Guilherme Silva. Em que homenagem é. a Dona Luzia. Silva. Aí conte um pouquinho que você contou aqui para nós, que ele sai de Portugal. Ele sai de Portugal em 1888, com 12 anos e 8 meses de navio, e desembarcou aqui na Ribeira. Foram 13 dias de viagem. Ele veio recomendado de um comendador, Brandão, amigo da família. Chegando aqui em Salvador, ele desembarcou na Ribeira e passou 2 anos aqui, trabalhando em uma casa que chamava-se Casa de Fazendas, de um português que chamava-se Botinha. Aqui ele ficou 2 anos, depois daqui ele passou 1 ano em Laje, Nova Laje. Depois ele foi convidado para ser gerente de uma casa de um armazém de negócio que era, na época, Areia, hoje é o Baíra. Aí ficou lá até 1896, data em que ele chegou na fazenda Toca da Onça. Ele é de que lugar, de que região de Portugal? De Póvoa de Varzim. Varzim, conheci. Ele nasceu na aldeia de Beiriz. De Beiriz, em Póvoa de Varzim. Sei onde é. Agora, deixa eu lhe perguntar. Com 12 anos E 8 meses. e 8 meses, ele veio sozinho, veio acompanhado? Recomendado por um comendador Brandão. Esse comendador era de Portugal? Português. E aí recomendou alguém aqui que era também português? Todos eram portugueses. Todos eram portugueses. Recomendou, aí ele veio, se apresentou e aos 12 anos foi trabalhar. Foi. Hoje ele iria para uma casa de recuperação de menores e o patrão ia responder processo, né? Então ele vem com 12 anos de idade, sozinho de lá para cá no navio. Aqueles navios daquela época, pelo que eu vejo, era um negócio meio assustador, porque era muito sujo, era arriscada, né? Porque não eram navios com os recursos de hoje. Aí quando eu olho que um menino sai de lá de Portugal e vai parar, depois de passar por Laje, por aqui, por Salvador, então ele vai parar nessa casa aqui, um verdadeiro deserto ainda a região, né? O que era que tinha aqui, que o que você sabe, nessa região? Não, aqui... tinha criação de gado. E ele negociava era com café e mamona. E aí quando é que ele começa a ter dinheiro? Porque depois ele passa a ser uma pessoa muito bem sucedida. Em 1912. Sim. Quando começaram a construir as primeiras casas. Sim. Em 1912. Eram aqueles armazéns. Sim. Que antigamente chamava Rua da Estação. Fique à vontade para conversar, viu, gente? Aqui, assim, eu fico feliz, porque anos atrás eu estive aqui e Lícia e Lúcia me mostraram isso aqui tudo em arquivo ainda, e eu angustiado de que elas transformassem isso em livro. Porque agora a memória de Jaguaquara está aqui, da Fundação de Jaguaquara, está aqui o seu fundador, né, o Coronel Guilherme Silva. Eu queria perguntar a Lúcia o seguinte: quais são as lembranças do Coronel Guilherme Silva, seu avô, que mais você guarda dentro do amor que você nutre por Jaguaquara? Ele era muito carinhoso. Meu pai morreu, eu tinha 4 meses, e ele fui morar com ele. Ele nos criou a mim e a Alice. E ele era um sábio em questão de educação. Ele não levantava a voz, ele conversava. Toda vez que tinha qualquer problema, ele sabia o que conversar. E era muito amigo, ele era um avô amigo. Eu contava a ele todos os meus problemas. As minhas pintanças do colégio, eu contava a ele. E ele dizia para mim: filha, para mim isso é criatividade, mas para as freiras é indisciplina. Então aprenda a viver conforme o ambiente que você esteja. Sabedoria. Sábio, né? Muito sábio. Lícia, e hoje como é que você se sente ao ver esse sonho de vocês realizado, esse trabalho que vocês duas
construíram, eu acho que vai que ser de é um grande sonho. importância para a cultura É um de sonho que Jabaquara. nós tínhamos a vida toda. E tio José me pediu isso, que ele não teve, que ele tinha vontade de publicar o livro com esses documentos que ele tinha me fornecido, né? E eu assumi o compromisso com ele, que nós íamos fazer o livro em memória de meu avô. É isso aqui, é uma homenagem que nós estamos prestando a ele. E dentro do espírito já de divulgação, do lançamento Meu do avô livro, foi um desbravador. isso, dentro do espírito de divulgação do lançamento do livro, nós já estamos convidando alguns jaguaquarenses que temos um almoço programado, né, para o dia 25 de julho agora, e esse livro vai estar disponível, é um pré-lançamento, né, sábado, no dia 25, um restaurante que vocês vão escolher ainda, né, a gente está no sistema de votação, mas ele já será um pré-lançamento. E, assim, eu e o Valcir também ficamos incumbidos de passar alguns exemplares para quem quiser adquirir logo. E estamos vendo também locais onde se fará o lançamento. Os lançamentos, os locais e lançamentos. Isso, os locais de lançamentos oficiais, deixando a nossa Jaguaquara para o próximo ano, porque vai ser uma coisa muito bem planejada. Pois é, nós estamos agradecendo aqui a colaboração de Valcir e de Zé Augusto. Minhas amigas, é o seguinte, a nós vocês não têm que agradecer nada, nós é que ficamos honrados em ter vindo aqui, batido esse papo, ouvir essa história, e ainda viremos outras e outras vezes, porque a história não termina nesse livro. Pelo que vocês conversaram aqui conosco, dá ainda para fazer muitos livros, não só sobre Guilherme Silva, como também sobre Jaguaquara. Coisas e histórias que sempre nos comovem até, né? Eu e Zé e toda a nossa infância e adolescência que vivemos juntos, quando a gente senta não tem como não sair a conversa sobre Jaguaquara, sobre nossa terra. Então nós é que temos que agradecer por ter ainda mais papo sobre Jaguaquara. Mas a gente tem que agradecer o interesse que vocês têm de manter o povo de Jaguaquara, principalmente o pessoal que mora aqui em Salvador, reunido. Isso aí tem que parabenizar a grande liderança Zé Augusto. Que eu acho um trabalho maravilhoso. Obrigado. Obrigado, mas assim, a gente faz com um prazer tão grande, porque quando a gente encontra pessoas, estava conversando aqui com Lúcia, dizendo assim, as várias gerações de jaguaquarenses que eu conheço, as várias que moram fora de Jaguaquara, têm uma característica em comum. Amam Jaguaquara e adoram contar casos e situações e fazer poemas da época que viviam. Então, assim, Jaguaquara tem alguma coisa de mágica, né? Talvez seja a água dela, alguma coisa assim, mas que nos toca muito, né? Que nada é o povo. Quem me disse um dia sobre Jaguaquara, que Jaguaquara progrediu, teve educação. Walter Miranda me disse uma vez que Jaguaquara foi a semente que foi lançada lá. Qual a semente, Walter? A semente. Seu Guilherme, professor Carlos de Bois, professor Mário Moreira, então eles deixaram uma semente. É verdade. E isso que prosperou. E eu acho que ele tinha razão. E do lado educacional, né, com o pioneirismo do professor Carlos de Bois, depois teve a adesão das freiras com o Colégio Lúcia Silva e depois dos capuchinhos. Meu avô toda a vida olhou muito pela educação. Sim. Tanto que quando o Jaguaquara ainda era Toca da Onça, fazenda, ele tinha na casa dele uma sala com uma professora que as professoras vinham aqui de Salvador, sob os auspícios dele, para dar aula a todos os filhos dos empregados da fazenda. Que bacana, olha aqui. Isso desde quando começou a cidade. Tanto que Jaguaquara foi chamada, muito tempo, cidade-escola, né? Sim. Diga mais uma coisinha para a gente encerrar esse daqui, depois a gente vai fazer outros e outros. Bom, eu assim... Zé Augusto encerra aí.
Aqui vai entrar dos grandes livros, né, escritos sobre Jaguaquara. É um documento sobre a história de Jaguaquara, perfeitamente. E acho que todo jaguaquarense, todos os educadores, né, pessoas ligadas à cultura, todos os jovens devem conhecer a história de nossa terra, nossa querida Toca da Onça. Valeu, Zé. Aí tem muita coisa aí, você vai ver, vocês vão ver aí depois. Olha, vão escrevendo, porque nós ficamos encantados com a sua redação aí, sobre essa daí que eu anotei. Uma coisa aí, poética, histórica, sobre a sua viagem de trem nas férias para Jaguaquara. Eu me deu vontade de mandar fazer um trem novo para sair daqui de Salvador para ir para lá. Rapaz, Ô, gente, obrigado. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Não, em público não. Então eu queria comentar o seguinte, a viagem... Então vou encerrar, depois a gente faz mais.